Eu quero pensar com você agora sobre uma escolha improvável, e eu vou ler um texto. Por favor, pegue aí a sua Bíblia. Você não vai conseguir utilizar a Bíblia do seu celular, porque senão você vai desconectar, não é verdade? Então, pegue a sua Bíblia impressa e vá comigo lá na página de Mateus 9. Eu quero ler do versículo 9 ao versículo 13, e vou pensar com você sobre uma escolha improvável, uma escolha realizada por Jesus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero lembrar algumas comunicações que pastor Jonelis e a sua equipe de jornalismo, todos foram formados assim, no exterior, não é verdade? Para fazer esse vídeo comunicativo. Pastor Jonelis, ele passou essa quarentena tendo aula, assim, aula fantástica, aprendeu inglês rápido, está falando com uma fluência extraordinária, espetacular. Nas próximas semanas, você vai perceber que uma irmã nossa vai falar em português e o pastor Jonelis vai interpretar em inglês. Vai ser um negócio fantástico, né? Porque ele está se formando nessa área. Ele tinha que procurar alguma coisa assim muito bacana para fazer, e ele achou nisso aí, né, a forma de poder servir a Jesus. Ele disse nos comunicados sobre o nosso CCM, por conta do decreto, a quarentena foi prorrogada, e nós estamos também adiando o início das nossas aulas da nossa escola bíblica de liderança para o dia 6 de maio. Também quero informar que tanto os nossos pastores, tanto o pastor Daniel quanto a pastora Sueli, eles têm se esforçado, eles têm sangrado ao longo da semana para que a equipe do JC realize então a gravação da celebração infantil. E todo domingo, você que é pai, está aqui conosco nessa celebração, mas você pode pegar um celular ou um outro computador e colocar também através do canal lá do JC, no YouTube, você coloca o seu filho para participar da celebração infantil que está disponível. E a última informação que eu quero dar, anote na sua agenda. Quando nós vamos retornar para o prédio? I don't know, eu não sei, não é verdade? Nós não sabemos, mas a grande verdade é, a primeira sexta-feira, após o nosso retorno para o prédio, nós vamos fazer uma vigília a noite toda aqui nesse auditório. Então, eu queria que você anotasse, irmão, assim, eu não vou dizer que vai pegar fogo, porque o fogo já está pegando há muito tempo, mas assim, eu sugiro que você anote na sua agenda. Primeira sexta-feira, após o nosso retorno para este auditório, uma celebração coletiva, nós vamos então, ou presencial, né? Nós vamos então fazer uma vigília a noite toda, uma vigília de celebração. Nós vamos celebrar o nome de Jesus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, a Bíblia, ela diz assim: saindo Jesus, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E então disse para Mateus: Mateus, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu a Jesus. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, por favor. Senhor, nós bendizemos o teu nome mais uma vez e pedimos que a tua presença continue tocando na nossa mente e no nosso coração, e que o Senhor paralise agora no mundo espiritual qualquer ação demoníaca, cujo objetivo é tapar os nossos ouvidos ou nos impedir de exaurir da tua palavra a revelação que o Senhor tem para nos entregar. Que nessa noite o principado e potestade do mal sejam destruídas mais uma vez, e que o reino do Senhor seja novamente implantado, e não apenas implantado, mas vivenciado, experimentado por cada pessoa conectada nessa celebração. É minha oração
e eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, eu quero pensar nos próximos minutos sobre uma escolha improvável. Abro um parêntese, me lembrei, amanhã às 18 horas, você precisa estar conectado no Instagram da nossa igreja e assim compartilhar a live que vamos fazer com milhares de pessoas. Eu, pastor Mateus, pastora Bianca, pastora Mirinha, a família toda, irmão, vai ser fera demais, top das galáxias, topzera. Então, conecta amanhã, 6 horas ou 18 horas, participa isso, compartilha com o máximo de gente que você puder. E assim que terminar a nossa live, você também poderá participar da live do Vivo Caminho, às 19h30, também pelo perfil no Instagram do Vivo Caminho. Voltando para cá, quando eu olho para esse texto, de fato eu encontro uma escolha improvável. Na verdade, Jesus, ele tem essa capacidade de colocar não apenas fariseus, mas principalmente religiosos em crise. Jesus, ele tem a sua forma de desconstruir ou quebrar alguns paradigmas, fazendo com que sejamos obrigados a repensar o nosso jeito de ser igreja, ou a nossa forma de caminhar enquanto discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está recrutando um homem. Me permita dizer para você que, na minha opinião, não havia ninguém que fosse um candidato tão improvável, não havia ninguém que fosse um candidato assim, tão fora do padrão, a ser escolhido por Jesus como Mateus. A Bíblia classifica esse homem, o Mateus, como sendo alguém que na versão bíblica é denominada como publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os homens assim chamados porque eles eram os coletores, os cobradores de impostos. Eles eram chamados publicanos porque eles lidavam de uma certa forma com o dinheiro público, com os recursos públicos, e Jesus deveria ter motivos prementes e importantes para incluir uma classe, ou na sua classe de discípulos, na sua classe de seguidores, um homem ou uma pessoa como esse homem chamado Mateus. Irmão, aceitar um publicano no círculo dos 12 significava naquele tempo causar um forte escândalo entre os judeus, colocar dentro do seu colégio apostólico matriculado uma pessoa que tinha por profissão servir a uma outra nação e de alguma forma usurpar dos seus compatriotas, era provocar um verdadeiro escândalo. E eu digo que era escândalo porque os publicanos eram um símbolo de desonestidade, os publicanos eram um símbolo de arbitrariedade, os publicanos eram um símbolo de egoísmo, os publicanos eram um símbolo de ânsia de vingança, os publicanos eram pessoas que, para enriquecerem rapidamente, elas estavam a serviço dos inimigos da pátria. Não existia ninguém tão improvável para ser escolhido por Jesus como esse homem chamado Mateus. Mateus era um publicano. Mateus estava a serviço de Roma. Mateus, a serviço de Roma, cobrando os impostos, enquanto coletor de imposto, era também facultado a Mateus o direito de cobrar uma porcentagem a mais dos seus compatriotas para que o imposto fosse dado para Roma e o caixa 2 fosse colocado no bolso. Ainda bem que o pastor Mateus, que está aqui ministrando, tem nada a ver com esse aqui da Bíblia, o antigo. Depois de transformado, sim. Jesus, de fato, deve ter causado um grande escândalo. É por isso que hoje eu não me assusto quando eu encontro ovelhas que ficam escandalizadas com algumas atitudes que eu tomo. Escandalizar sempre, de alguma forma, Obrigado, irmão. Água de coco. Escandalizar, de alguma forma, sempre faz bem para aqueles que são completamente religiosos. Os publicanos eram pessoas que renegavam o seu povo. Os publicanos eram pessoas que negavam a sua própria pátria. Na verdade, os publicanos, porque estavam a serviço dos inimigos e de alguma forma usurpavam os seus compatriotas, eram pessoas que renegavam a sua fé. Se você lê o Velho Testamento com muita atenção, irmão, você está aqui comigo, irmão? Reage aí para eu ouvir daqui. Você reagiu. Sabe, se você ler muito bem as páginas do Antigo Testamento,
você vai encontrar que a lei judia proibia a entrada dos publicanos nas sinagogas. Até porque os publicanos eram vistos pelos judeus no mesmo nível que são vistas as coisas ou são vistos os animais impuros. Os publicanos eram vistos pelos judeus como pessoas indignas. Os publicanos eram assemelhados a ladrões, os publicanos eram assemelhados a assassinos. Quando Jesus chamou Mateus, Jesus chamou alguém a quem todos odiavam. E aqui, nesse texto, Mateus 9, de 9 a 13, aqui, nós temos um grande exemplo, ou um dos grandes exemplos no Novo Testamento, de como Jesus era capaz de enxergar o homem, não por aquilo que o homem representava no tempo presente, mas o que o homem poderia se tornar a partir do seu envolvimento com o próprio Jesus. Sabe, irmãos, Jesus incluía entre seus amigos. Jesus, mesmo diante de tanta regra, Jesus incluía entre os seus amigos pessoas de quem qualquer religioso, ortodoxo, conservador e puritano se afastaria com repugnância. Jesus trazia para perto de si qualquer pessoa que um ortodoxo, conservador, puritano, religioso, fariseu, teria uma certa repugnância. É dessa sociedade de malditos, é dessa sociedade de infames, que Jesus chamou para perto de si um homem chamado Mateus, e o tornou como um dos seus grandes discípulos. E eu quero destacar aqui rápido para a gente terminar, porque eu sei que você quer receber mais ministração por meio da canção. Eu quero destacar duas coisas hoje para você. Primeiro, algo relacionado ao convite que Jesus fez. E segundo, algo relacionado à resposta imediata de Mateus. Primeiro lugar, aprenda isso. A Bíblia diz que quando Jesus encontrou Mateus, o viu sentado na coletoria, versículo 9 diz: Jesus então disse a Mateus: levanta-se e siga-me. Ou seja, há um convite de Jesus. Jesus está dizendo: Mateus, levante-se e siga-me. A Bíblia diz que Mateus se levantou e seguiu Jesus. Irmão, essa expressão é formidável. Essa expressão é extraordinária. Por quê? Porque presta atenção nisso. Incontáveis foram as vezes em que Mateus, por conta da profissão, incontáveis foram as vezes em que Mateus, por conta da sua ocupação, ele entrou naquele escritório, ele se sentou naquela cadeira e ele se levantou no final do expediente para voltar para casa. E isso se repetia dia após dia. A cada dia Mateus entrava, se sentava, no final do expediente se levantava e ia embora. E essa era a repetição, a rotina diária de Mateus, até o dia que, por causa de um convite, esse homem chamado Mateus se levantou daquela cadeira para nunca mais ocupar o mesmo lugar. Sabe, irmão, para Mateus foi uma virada decidida e integral. Jesus disse: Mateus, levanta-se e siga-me. Naquele dia, como nos dias anteriores, ele se levantou. Mas naquele dia ele se levantou para nunca mais voltar a ocupar o mesmo lugar. O que isso significa dizer? É o que eu coloquei aí na sua tela. É impossível ser discípulo de Jesus e permanecer sendo a mesma pessoa. Sabe, irmão, uma transformação acontece. Pastor Mateus hoje de manhã falou sobre a multidão, aqueles que creram e aqueles que obedeceram. E de fato, nem todo mundo que crê se torna discípulo. Até porque Tiago, irmão de Jesus, diz que até os demônios e o diabo creem e se estremecem. É possível ser religioso ou é possível ser um membro da igreja e não ser discípulo? Até porque
O que caracteriza um discípulo é exatamente a transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que foi provocada e se tornou visível a partir do seu encontro com o seu mestre. Naquele dia, Mateus se levantou e nunca mais voltou a ocupar aquela cadeira. Por quê? Porque é impossível se tornar discípulo e permanecer sendo quem você era antigamente. Uma transformação acontece. Irmão, no momento que você encontra o mestre, algo de diferente e sobrenatural você experimenta. E não é meramente uma mudança no seu comportamento, não é meramente uma mudança de hábito. Quando eu falo que algo espetacular acontece, algo sobrenatural você experimenta, eu estou falando que é uma transformação de dentro para fora. Começa na mudança da feição da mente. Nem todo mundo que manifesta transformações exteriores significa que passou pela experiência da transformação interior, que nós chamamos de novo nascimento. É possível no reino de Deus ser um convertido sem ter sido regenerado, mas é impossível alguém ser regenerado e não manifestar essa regeneração através de uma conversão. O que eu quero dizer para você? Conversão tem a ver com mudança externa. Tem gente que muda externamente. Tem gente que o exterior manifesta algumas mudanças. Começa a se vestir como crente, começa a falar como discípulo, começa a andar como discípulo, começa a se comportar como discípulo. É a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas o seu interior continua intocável. Sabe, a Bíblia chama essas pessoas de hipócritas, mentirosas. A Bíblia classifica como aqueles representantes que têm uma bela performance no palco de um teatro, sabendo encenar muito bem uma personagem que nunca foram. É impossível conhecer o mestre e continuar desenvolvendo a mesma vida carnal que tinha antigamente. A presença de Jesus nos transforma. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo que a mudança, a transformação é algo de dentro para fora. É possível mudar externamente sem mudar internamente, mas é impossível alguém que tem uma experiência com o mestre e se submete ao processo do novo nascimento, nasce novamente, espiritualmente falando, nasce, então essa pessoa começa a manifestar, por causa do DNA, da essência de Jesus, da presença do Espírito Santo, começa a manifestar comportamentos diferentes. Eu queria que você anotasse isso. Essa escolha improvável aconteceu para que nós pudéssemos entender que quando Cristo nos vê, Ele não nos vê da forma como somos hoje, mas Ele já consegue nos enxergar, ou enxergar a pessoa que nos tornaremos a partir da transformação que vivenciaremos no encontro com Ele. Talvez você esteja sentado aí olhando para essa televisão e se sentindo improvável no reino. Talvez você esteja até debaixo de algumas palavras depreciativas, algumas palavras maldosas, perversas, maquiavélicas, algumas palavras que vieram mesmo do inferno, para jogar você para baixo, para que você fosse absorvido pelo complexo de inferioridade, e agora no complexo de inferioridade você limitasse o potencial que Deus te deu, achando que você não pode ser quem você gostaria de se tornar em Deus. Eu quero, no poder do Espírito Santo, pedir ao Senhor que quebre toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida hoje, até porque a Bíblia diz que sobre aqueles que foram alcançados pelo sacrifício da cruz, não há encantamento algum. Qualquer palavra de maldição, qualquer peso espiritual que possa existir sobre você, a partir do seu encontro com Jesus, a cruz do Calvário, o sacrifício redentor, é poderoso para quebrar toda maldição. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu percebo que o coração de pedra, ele é transformado em coração sensível quando tem encontro com o mestre. Quando eu olho para esse texto, eu encontro algumas pessoas, ou a representação de algumas pessoas
pessoas cujo coração seja um coração intocável, um coração intransponível, mas que quando tem um encontro pessoal com Ele, o coração se desarma. Irmão, nós temos vários exemplos na Bíblia assim. Por exemplo, a Bíblia diz que o encontro com Jesus transformou pessoas, transformou mesmo de dentro para fora. Quer um exemplo? A Bíblia diz que porque encontraram-se com Jesus, homens ricos pararam de roubar para devolverem até 4 vezes mais àqueles que haviam sido ludibriados, enganados, lesados ou roubados. Ou seja, quando há um encontro com Jesus, é impossível permanecer sendo quem você foi. Mas ele é membro da igreja. Mas ela já é crente há tanto tempo. Irmão, não se iluda. É pelos frutos que nós conhecemos a essência da árvore. Não é porque eu estou na multidão de crentes e consigo me comportar como eles, que eu sou um deles. Irmão, não se iluda. Manifestação sobrenatural não vem apenas para aqueles que estão, como disse o pastor Mateus de manhã, no meio da multidão. Manifestação sobrenatural é para aqueles que de fato se renderam, se despiram, entraram nessa avenida não apenas de encontro pessoal com o mestre, mas de uma experiência de transformação. Olhe para a sua vida agora. Você que se diz discípulo de Jesus, você continua reproduzindo os mesmos comportamentos carnais que você reproduzia antigamente? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que é impossível permanecer sendo a mesma pessoa. Porque a Bíblia traz um exemplo de mulheres adúlteras que, por causa do encontro com Jesus, largaram as suas vidas promíscuas, largaram as suas vidas de prostituição e transformaram-se instantaneamente em testemunhas de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que de fato o encontro com Jesus transforma. Por quê? Porque o encontro com Jesus fez com que pecadores deixassem as suas redes para seguirem o simples carpinteiro de Nazaré. A Bíblia diz que o encontro com Jesus transforma, porque muitos, ao encontrarem-se com Jesus, venderam tudo o que tinham e começaram a distribuir com aqueles que nada possuíam. Eu sei que o encontro com Jesus transforma, porque a Bíblia traz o exemplo de um homem chamado Paulo, aquele que não apenas pregou, mas viveu intensamente o evangelho da graça. Esse homem de perseguidor passou a ser perseguido, lançando-se à morte apenas para espalhar a mensagem do evangelho de Jesus. A sua vida já está transformada. Seguir a Jesus, irmão, significa transformação. Mas eu nasci assim. Tem que me aceitar assim. Esse é o problema da igreja hoje. Geração de filhos mimados. Crentes rabugentos. Sabia? Que acha que a igreja é obrigada a aceitar você do jeito que você é. A igreja ela é obrigada a facilitar o processo, para que você, sendo quem é, tenha uma experiência com Ele, se transforme na pessoa que Ele deseja te tornar. Seguir a Jesus para Mateus não foi uma decisão tão fácil. E eu digo isso porque talvez você esteja aí sentado, dizendo assim, mas eu queria. E ele fala isso com tanta tranquilidade, porque ele não conhece a minha vida. Ele sugere esses comportamentos porque ele não conhece a minha realidade. Quando eu olho para Mateus e a biografia de Mateus na Bíblia Sagrada, eu percebo que o convite de Jesus não era um convite muito simples. Pelo menos por 2 motivos. Por exemplo, coloquei aí na sua tela. Sabe por que seguir a Jesus para Mateus não era tão fácil, tão simples? Porque nós devemos fixar agora os olhos naquilo que Mateus perdeu e naquilo que Mateus achou. Preste atenção. Quem escreve sobre isso é o William Barclay. No comentário do Novo Testamento, o Barclay ele diz o seguinte: seguir a Jesus para Mateus não era algo tão simples, mas se tornou recompensador. De fato ele perdeu. E, irmão, a gente sempre perde.
Uma vez alguém perguntou: liderar a célula, por que eu tenho que liderar a célula? Eu disse: porque liderar a célula conduz pessoas ao encontro de Jesus. E aí me perguntou da minha experiência: qual é a sua experiência de liderar a célula? Eu disse: liderar a célula cansa. A gente gasta um sofá por ano, porque as pessoas que vão na nossa casa, na célula, elas ficam tão nervosas que se sentam no sofá e pegam a chave e com tique-tique nervoso começam a rabiscar o sofá e vai rasgando o sofá, e a gente tem que gastar um sofá por ano. Cansa porque as pessoas que vão lá comem, depois vão embora e às vezes fica tudo sujo. Eu fui falando isso, no final o líder de célula virou para mim e falou assim: mas se a gente só perde, por que a gente deveria então liderar? Simples, porque o nosso maior exemplo também liderou perdendo. Irmão, o reino de Deus é só perder. E você fica nessa aí de querer ganhar, é anjo com a cueca de ouro na BMW. Não, irmão, não tem. No reino de Deus no reino de Deus ganha quem perde. Porque no reino de Deus é exaltado quem se humilha. No reino de Deus está à frente quem se coloca no final da fila. No reino de Deus se torna maior quem se humilha ao ponto de servir os pés empoeirados daqueles que estão necessitados. Se você quer autoprojeção na sua vida, se você quer se tornar famoso e conhecido, o reino de Deus não é plataforma para você, porque se existe alguém no reino que é conhecido, famoso, adorado e exaltado, não tem a ver com personalidade humana, mas é exatamente aquele que morreu, não permaneceu morto, levantou-se dentre os mortos, está vivo e é o Senhor da igreja. Aleluia! Por que seguir a Jesus? Por que se tornar discípulo? O diabo fica sussurrando aí no seu ouvido e tentando abrir os seus olhos apenas para aquilo que você vai perder. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que as escamas caem agora, que você seja liberto dessa miopia religiosa e que você enxergue não aquilo que você vai abrir mão, mas o que você vai adquirir nele. Sabe, irmão, Mateus perdeu um bom emprego. Mateus perdeu um excelente emprego. Mas Mateus ganhou um destino glorioso. Mateus, ele perdeu independência econômica. Mas Mateus ganhou honra. Mateus, ele perdeu uma sólida segurança. Mas Mateus ganhou uma aventura como jamais se atreveu sequer a sonhar. Quando eu olho para a história de Mateus, eu percebo que muito mais do que perder é encontrar. Talvez Deus esteja falando com você agora por meio do Espírito Santo, que você, a exemplo desse homem chamado Mateus, você deva abandonar as suas ambições mundanas, egoístas, para encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Pastora Bianca ministrou aqui. Não tem a ver com uma organização de prioridades. Não é ser o primeiro, é ser o único. Talvez o Espírito Santo esteja pegando você aí agora e tocando no seu coração de que você precisa abandonar essas ambições mundanas. E às vezes a gente só pensa assim: mas eu tenho que abandonar um emprego. Não, primeiro você tem que abandonar esse homem infantilizado, descompromissado, descomprometido que você se tornou. Talvez você deva abandonar essa mulher completamente religiosa, legalista, sabe? Farisaica, que você se tornou. Talvez você, para se tornar como Mateus, e não apenas perder, mas acima de tudo ganhar algo, ganhar uma jornada, ganhar um destino, ganhar uma história. Talvez você precise encontrar o seu verdadeiro sentido da vida. Irmão, o verdadeiro sentido da vida é, ao invés da dúvida, a gente encontrar paz.
O verdadeiro sentido da vida é, ao invés da dúvida, a gente encontrar a alegria. O verdadeiro sentido da vida é, ao invés da dúvida, a gente encontrar uma vida cheia de novos interesses, como nós nunca tivemos. Eu quero afirmar para você que em Jesus Cristo você pode encontrar uma riqueza que se sobrepõe ou supera qualquer riqueza que este mundo possa lhe apresentar. Hoje é mais um momento de decisão para você. Porque esse homem precisou decidir. Ele se levantou para nunca mais voltar a se sentar no mesmo lugar. Ele foi transformado, mas foi uma decisão difícil. Eu sugeri que você olhasse aquilo que Mateus perdeu, mas também considerasse o que ele achou. Mas por último, essa decisão dele foi muito difícil, porque você deve fixar os seus olhos naquilo que ele deixou, mas também no que ele levou. Sabe o que Mateus deixou? Eu vou dizer para você. Mateus deixou o banco da coletoria. Mateus deixou os bancos de coletor de impostos. Sabe o que Mateus levou, Mateusão? Vou dizer para você. Mateus levou apenas a sua pena. Mateus deixou a poltrona da coletoria. E a única coisa que Mateus levou foi a sua caneta. Fala para mim, agora ele ficou doido. Tô doidinho. Aqui está um exemplo glorioso. Aqui está um exemplo extraordinário da maneira como Jesus pode se utilizar dos nossos dons, talentos e habilidades. Preste atenção. É pouco provável, quando a gente lê os evangelhos, é pouco provável que os outros discípulos fossem tão hábeis, tão habilidosos no uso da caneta ou da pena como Mateus. Até porque quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que eram pescadores. E pescadores galileus não eram, em geral, pessoas instruídas. Pescadores galileus não eram, em geral, pessoas capazes de escrever. Pescadores galileus não eram, em geral, sequer pessoas capazes de organizar um discurso. Mas Mateus, porque era coletor de imposto, porque trabalhava na coletoria, anotando, Mateus possuía uma habilidade, e esse homem, por causa da sua função, ele costumava usar a sua pena. Agora Deus o chama, ele se rende, e ele pode, usando a pena, a única coisa que ele levou, usando a sua caneta, compor o primeiro manual dos ditos de Jesus, chamado por alguns analíticos do Novo Testamento como um dos livros mais importantes que o mundo já leu, chamado o Evangelho segundo Mateus. Sabe, irmão, quando eu olho para esse texto, eu percebo que assim como Jesus levantou Mateus e o trouxe e começou a usá-lo a partir da habilidade que ele possuía, Deus quer usar as suas habilidades, Deus quer usar a sua profissão, Deus quer usar os seus recursos, Deus quer usar o seu nível de influência, Deus quer usar a sua capacidade intelectiva, Deus quer usar os dons espirituais que Ele te entregou para promover a glória do nome de Jesus. Você precisa deixar os bancos da coletoria, você precisa levar apenas o que você sabe fazer. Você precisa se levantar do lugar onde você está. E você precisa se propor a realizar apenas aquilo que você já foi preparado para realizar. E se você fizer isso, pode ter certeza, Deus vai realizar algo através da sua vida que vai impactar pessoas e vai promover aplausos no céu. Eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o versículo 13, desse capítulo 9 que nós lemos,
existe uma pergunta. E nessa pergunta, Jesus traz uma frase dizendo, presta atenção nisso: desejo misericórdia e não sacrifício. Eu vou repetir para você. Jesus diz: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Num tempo onde os sacrifícios em nome de Deus são estimulados, num tempo onde o sacrifício em nome de Deus ou os sacrifícios em nome de Deus são elevados, e eles são assim muito considerados, porque existe uma mentalidade que aquele que sacrifica alguma coisa para Deus, Deus passa a se tornar refém ao ponto de ser obrigado a realizar o desejo do coração dessa pessoa. Num tempo marcado por esse discurso tão vazio, tão herético, eu penso que as palavras de Samuel lá no Velho Testamento devem nos abençoar. Elas nos ajudam a entender o verdadeiro significado de exercer misericórdia. Está aí na sua tela. A Bíblia diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? Eu vou repetir para você. A Bíblia está dizendo: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto o Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra? 1 Samuel 15, 22 termina dizendo: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão à sua vontade é melhor do que a gordura de carneiros. Desde manhã, o Espírito Santo está falando com você sobre a necessidade de você se tornar um discípulo autêntico, um discípulo integral. Mas você precisa aprender. Primeiro, tem que ter uma decisão. Você tem que decidir se levantar daquele banco da coletoria. E você precisa decidir ter uma experiência pessoal com Ele. O que transforma você não é a convivência numa comunidade. O que transforma você é a experiência com uma pessoa. Você pode passar a vida toda inserida numa comunidade e ir para o inferno. Mas se você tiver experiência com uma pessoa chamada Jesus, o seu destino eterno é alterado. Aleluia. Sabe? Você precisa tomar uma decisão. A decisão de começar a ser usado a partir daquilo que Deus já lhe entregou. Mas você precisa tomar a decisão de aprender que obedecer é melhor do que sacrificar. Está no texto. Eu quero terminar minha palavra agora como o pastor Mateus terminou pela manhã. Discípulo de Jesus é aquele que obedece. É como a frase do Hudson Taylor, o grande missionário na China: Deus dá o seu espírito não àqueles que o pedem, Deus dá o seu espírito não àqueles que o desejam, Deus dá o seu espírito não àqueles que o buscam, mas Deus derrama o seu espírito sobre aqueles que o obedecem. E a obediência é melhor do que sacrifício, e se submeter é melhor do que a gordura de carneiros. Davi, quando precisou se submeter, se humilhar, Davi fez uma oração. Talvez seja a oração que você precisa fazer agora. Davi disse: Senhor, tenha compaixão de mim. Pelas tuas muitas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões. Porque eu sei que sou pecador. Sim, eu sei que sou desde que minha mãe me concebeu. Porque contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, fiz aquilo que tu reprovas. Mas cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável.
E olha como Davi termina essa oração. Davi diz: eu já aprendi que é misericórdia e não sacrifício, porque eu já aprendi que o Senhor não tem prazer em holocausto, porque se tivesse, eu ofereceria. Mas sacrifício agradável ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará.